Só reforçar a questão desse projeto. Muitas vezes a gente, os professores podem entender que é mais uma obrigação imposta a eles, e eu vou um pouquinho mais além, né, de uma obrigação imposta. Essa obrigação, ela será compensada um dia que qualquer um de nós estiver no âmbito da nossa família, num local onde tem difícil acesso de um profissional de saúde, onde se deparar com a cena de um filho, ou de um esposo, ou de alguém, que você possa empregar as técnicas que você aprendeu nesse curso e poder salvar uma vida. Eu já relatei, quando defendo esse projeto, que a vida, ela é tempo. Quando se comete, uma pessoa é cometida de um mal súbito, dependendo do mal súbito que ela é cometida, o tempo é tudo. Por exemplo, no caso de uma parada cardiorrespiratória, se no primeiro minuto não tiver uma intervenção ali no local, quando a chegada do SAMU, do Corpo de Bombeiros chegar, já não tem mais o que fazer. Hoje é realidade. Não se consegue uma unidade de suporte avançado ou do Corpo de Bombeiros dentro da sua residência com menos de 15 minutos. É o tempo, resposta que nós temos. E 15 minutos a pessoa já foi em óbito. Uma criança, por exemplo, que está engasgada, se você não fizer a manobra de desengasgamento, que é a manobra de Heimlich, você não consegue salvar essa vida. Você já viu no noticiário, assim, muitas vezes, a polícia orienta a família salva a criança que estava engasgada. O profissional, por telefone, conseguiu orientar a família que fez a manobra. Então é muito importante a gente obter conhecimento. Não somente para salvar os alunos, mas para salvar nós mesmos, salvar quem a gente ama, salvar um parente, um amigo, num local e talvez longe de todo o recurso humano da saúde. Eu compartilhei na sessão passada que eu tive a oportunidade de empregar essa técnica, por exemplo, de desengasgamento, num sobrinho e consegui reverter ali aquele engasgamento. Ele já estava desfalecendo a hora que eu consegui empregar essa técnica. Com o padre Rony ali também sabe de um sufoco que eu passei uma vez com meu próprio filho. Ele chegou nas minhas mãos desfalecido. E por instinto, porque eu não trabalhava ainda no SAMU, fiz por instinto uma manobra que, graças a Deus, é a manobra que é colocada hoje para os profissionais, consegui reverter esse engasgamento do meu filho. Então é bom a gente ter conhecimento, né? Ele tinha engolido ali um brinco, e aquele brinco quase levou a óbito o meu próprio filho. Então foi bom mesmo no susto eu empregar aquela técnica e conseguir salvar. Então conhecimento nunca é demais. E a gente sabe que é no âmbito da escola que a gente vai conseguir melhorar isso daqui a 10 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui parabenizar o vereador Kleber Ferreira pela propositura desse projeto e falar um pouquinho da importância de um projeto dessa natureza. Preparar um profissional da área da educação para lidar diante de certas situações que podem acontecer dentro da sala de aula com uma criança, ela é de fundamental importância. Eu me lembro no ano de 2018, se não me engano, uma criança no Colégio Maurício Reis, brincando, subiu lá numa grade, eu acho que mais ou menos assim, e caiu e bateu com a cabeça. E essa criança, os professores passaram por uma situação bem delicada naquele momento, chamaram o SAMU, essa criança foi para o hospital e na época me procuraram e eu acompanhei ali naquele hospital até no momento em que a criança recebeu todos os atendimentos necessários e então foi enviado para casa novamente. E logo depois teve um outro caso semelhante, não foi queda, mas uma criança que veio a passar mal ali na creche Abelhinha, e também os professores ficaram em situação muito delicada diante da situação. E aquela criança, naquele momento, ela foi encaminhada, então, para casa, e ali para o hospital, e foi parar em Anápolis, e graças a Deus não era nada grave. Mas os professores passaram por uma situação bastante difícil, preocupante.
E eu, na época, visitei tanto a escola Maurício Reis, como eu estive ali na creche Abelhinha, sentei com o doutor Sebastião Navarro, conversamos e falei a necessidade de preparar os profissionais da educação para esse tipo de situações. E sugeri, na época, apresentar um projeto dessa natureza, vereador Kleber. E, depois de muita conversa, eu fui orientado a deixar de mão. Hoje eu vejo aqui esse projeto mais ou menos do mesmo jeitinho que eu queria apresentar. Parabenizo você, vereador Kleber, pela propositura e digo sempre, projetos dessa natureza é de fundamental importância. Eu acredito que professores que trabalham com crianças principalmente, diante de uma certa situação ou de um acontecido, ter esses conhecimentos dará mais tranquilidade a você mesmo para lidar com essa criança, bem como irá tranquilizar tanto os pais quanto o próprio município diante dessas situações. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero dar os parabéns ao vereador Kleber. Se eu não me engano, tem até um programa do governo federal, né, se não me engano, chama SAMUZIM, né, para ser implantado nas escolas. E fora que talvez, vereador Kleber, um atendimento desse feito por um profissional na hora, você até evita, né, de chamar uma unidade do SAMU, do Corpo de Bombeiro, que talvez poderia atender outro caso mais grave, né? Então isso aí é de suma importância. E dentro da escola também eu acho que nós temos que levar a relação ao meio ambiente, né? Estamos vendo aí um problema mundial em relação ao lixo, essas coletas seletivas que o município vai ter que implantar, e nós que já estamos com a idade mais avançada, talvez é difícil de assimilar isso aí, né? E se não começar através das crianças, dos alunos, para eles levar para dentro de casa e chamar a atenção de nós pais que estamos fazendo errado, né? Dificilmente vai conseguir nós temos um meio ambiente aí como é devido, né? Então tem que se pensar em implantar isso aí dentro das escolas também. Obrigado, parabéns, vereador Kleber.